Oi, eu me chamo Thaisa e hoje vamos estar estudando sobre as propriedades dos compostos orgânicos, sendo mais específica sobre as propriedades físicas desses compostos. Na aula de hoje, vamos estar estudando sobre a solubilidade e a temperatura de ebulição, que no caso é o ponto de ebulição. Antes de darmos início, é importante que vocês se concentrem bastante, prestem muita atenção, porque a aula ela não é difícil, o conteúdo não é difícil, mas ele pode acabar confundindo um pouco, né? Ele não é difícil, mas ele tem algumas coisas assim que é complicado de entender, é muita regrinha. Então, eu peço a vocês, que se concentrem bastante, anotem bastante, e se sentirem alguma dificuldade, para o vídeo, respira um pouco e depois dá continuidade ao conteúdo. É importante que vocês também estejam assistindo as outras aulas de química, para que vocês entendam algumas coisas, porque tem coisas que eu não explico, porque já é explicado em química geral, então não tem a necessidade. Então é importante que vocês já estejam acompanhando a outra disciplina de química geral, para que vocês entendam a nossa disciplina de química orgânica. Então, vamos lá. Vamos dar início com a solubilidade. Há uma regra, que falamos na química, que é semelhante, dissolve, semelhante. Gravem essa regra, porque ela é muito importante. É semelhante, dissolve, semelhante. Por que essa regra é importante? Porque toda a explicação é baseada nessa regra. Então, você gravando ela e você entendendo o conteúdo, só essa frase, só essa regrinha já vai ser o suficiente para, imagina, você tá na prova, aí você quer relembrar o conteúdo, aí você lembra semelhante, dissolve, semelhante. Já vem todo o conteúdo na cabeça. Então, gravem a regrinha, semelhante, dissolve, semelhante. Então, vamos lá. Em uma solução, há dois componentes, o soluto e o solvente. Quando falamos semelhante, estamos querendo dizer, estamos nos relacionando às propriedades desses compostos. Então, essas propriedades, elas seriam, no caso, a polaridade. Vocês já devem ter ouvido esse termo, polaridade, na química geral, porque se vocês não estudaram ainda na química geral, vocês vão estudar polaridade. Então, vamos aqui para o slide. Vocês podem ver que temos um soluto e um solvente polar e apolar, Lembra que eu falei? Uma solução, ela contém dois componentes, o soluto e o solvente. Se eu tenho um soluto polar, ele só será solubilizado por um solvente polar. Se eu tenho um soluto apolar, ele só será solubilizado por um solvente apolar. Não tem como ser polar com apolar, porque não dissolve. Então, tem que ser polar, polar. Quando falamos solvente polar, já vem logo na cabeça a água. Realmente, a água, ela é um solvente polar. Então, se eu tenho um soluto apolar, ele não vai se dissolver em água. Acho que vocês já devem ter pensado em algumas coisas que não se dissolvem em água, Já deve ter vindo à cabeça de vocês. Então, em química orgânica, que estudamos várias moléculas, existem moléculas de diversos tamanhos e existem aquelas moléculas bem grandes. Como que a gente vai conseguir saber se aquela molécula ela é mais polar ou apolar? Como que a gente vai conseguir ter noção disso? É simples. A gente vai, pra gente conseguir descobrir, a gente tem que saber, aprender sobre esses grupos, os grupos dos compostos orgânicos. Então, esses grupos eles vão ser divididos em três: grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 é o grupo da polaridade alta. Então,
No grupo 1, né, está separado as amidas, ácido carboxílico e as aminas. No grupo 2, o grupo do apolar, são os hidrocarbonetos. É bem mais simples, né, de assimilar. Grupo 2, hidrocarbonetos. Para quem não lembra, os hidrocarbonetos são aqueles que são formados por carbono e hidrogênio. O grupo 3, o da polaridade média, são as outras funções, né? As funções que não foi falado nem no grupo 1 e nem no grupo 2, ficaram todos para o grupo 3. Vamos ao grupo 1, o grupo da polaridade alta. Respondendo à pergunta anterior, se eu tenho uma molécula muito grande, como eu faço para identificar se essa molécula ela é polar ou apolar? Então, eu vou pegar aquela molécula e eu vou identificar quais são os grupos funcionais que mais aparecem naquela molécula. Digamos que apareça mais o álcool, os grupos funcionais do álcool. O álcool, ele tem uma polaridade alta, então aquela molécula ela vai ser polar. Então vamos para o grupo 2, o apolar, que são os hidrocarbonetos. A maior fonte de obtenção de hidrocarboneto é o petróleo, né? Então sabemos que o petróleo, ele é apolar e os seus derivados também são apolar. E isso faz com que ele não se solubilize em solvente polar. Ou seja, o petróleo, ele não se dissolve em água. Se eu tô com a mão suja, né, de óleo diesel, não adianta eu passar água que não vai sair. Eu tenho que passar algum solvente apolar para que o óleo diesel, aí eu consigo retirar, né, esse óleo da minha mão. Grupo 3, o grupo da polaridade média. O grupo da polaridade média. As funções desse grupo, mesmo ela tendo uma baixa polaridade em água, ainda assim ela é polar, né? Essas funções ainda assim são polares. E vamos para um exemplo. Aqui temos uma molécula orgânica, né, de um sabão. Podemos ver que o sabão, ele é tanto apolar quanto polar. O que acontece? Se eu tô com a mão toda gordurosa, né, eu tô com a mão suja, tá gordurosa, então eu preciso lavar essa mão. Se eu coloco minha mão debaixo da torneira com água, essa gordura ela não vai sair da minha mão. Então eu preciso de algo que tire essa gordura. Por que a gordura não sai da minha mão? Porque a gordura ela é apolar e a água ela é polar. Então não vai solubilizar, né? Não vai dissolver. Então eu vou precisar de um sabão, que o sabão ele tem uma cadeia apolar, e essa cadeia apolar é a cadeia que vai dissolver, né, essa gordura. Então o sabão vai dissolver a gordura que está na minha mão. Mas quando eu jogo água na minha mão, o sabão sai. Então o que acontece? Já que o sabão ele tem cadeia apolar, por que ele se dissolve na água? O que acontece é que o sabão ele é tanto apolar quanto polar, ou seja, ele tem a cadeia polar dele, mas ele também tem uma extremidade que é polar. E é justamente essa extremidade que faz com que ele se dissolva na água. Então ele vai dissolver a gordura que está na minha mão e vai ser levado pela água que vai dissolver ele. Aqui na imagem vocês podem ver, essa é a cadeia que é polar e essa é a cadeia apolar, e essa daqui é a cadeia polar. A cadeia polar, como a imagem diz, né, ela é a que interage com o óleo, e a polar é a que interage com água. Se eu tenho uma cadeia e ela é apolar e polar, a gente dá nome para essa cadeia polar e dá outro nome para essa cadeia polar. A cadeia que é apolar, ela é chamada de hidrofóbica.
Ou seja, é como se fosse uma fobia de água, como se ela tivesse uma fobia de água, ou seja, ela não vai interagir com a água. E a hidrofílica é a que já interage com a água. Relembre esses nomes porque eles vão utilizar mais esses nomes, hidrofóbica e hidrofílica, né, em uma questão. Vamos para a temperatura de ebulição, né? Para que vocês entendam a temperatura de ebulição, é importante vocês terem compreendido pelo menos um pouco da solubilidade. Então, esse ponto de ebulição ele é analisado a partir de 3 fatores. O primeiro fator é a força intermolecular. O segundo fator é a massa molar. E o terceiro fator é o tamanho da cadeia, no caso da cadeia principal. Então, vamos para a força intermolecular. Para que vocês entendam, já vamos iniciar com exemplos. Aqui temos 3 moléculas orgânicas. Temos o metilbenzeno, ou chamado de tolueno. Temos um benzaldeído e temos um fenol. Percebe que a massa molar desses compostos são aproximadas, tem diferenças bem pequenas. Então, por que o ponto de ebulição tem uma diferença tão grande entre eles, já que a massa molar é bem próxima uma da outra? O que vai próximo uma da outra? O que vai interferir nisso é a força intermolecular. Olha para essa molécula aqui. Percebe que essa molécula ela só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. Lembra da solubilidade? Os hidrocarbonetos, eles são polares ou apolares? Exatamente, eles são apolares. Então, quando temos uma molécula formada apenas por hidrocarbonetos, né, no caso uma molécula polar, ela é regida por uma força chamada dipolo induzido. Então, essa molécula, a sua força intermolecular é a força dipolo induzido. Vamos passar para a segunda molécula. Essa molécula de benzaldeído, percebe que ela já não é um hidrocarboneto, porque ela já tem uma função, ela não tem só carbono e hidrogênio, então ela é uma molécula polar. Essa molécula, ela tem carbonos e hidrogênio, né? Então, ela tem o dipolo induzido, porque ela tem aquela sua parte que é... Perdão, aqui. Ela tem a sua parte apolar, então, ela é de... Além de dipolo induzido, ela também vai ser dipolo permanente. Então, ela é tanto dipolo induzido quanto dipolo permanente. Vê que essa molécula aqui, essa primeira, ela é apenas dipolo induzido? Essa daqui, tendo, além do dipolo induzido, tendo também dipolo permanente, ela acaba sendo mais forte do que essa primeira, né? O dipolo permanente ele é mais forte do que o dipolo induzido. Então, isso interfere no seu ponto de ebulição, que aqui temos um fenol. O fenol, ele também tem a partezinha apolar, né? As partezinhas de carbono e hidrogênio, ele também tem. E isso faz com que ele também seja um dipolo induzido, porém, ele tem um hidrogênio ligado a um átomo muito eletromagnético. Então, o nome disso se dá a ligação de hidrogênio. Então, além do dipolo induzido, ele também tem uma ligação de hidrogênio, que acaba sendo um pouco mais forte que os anteriores. E isso faz com que o seu ponto de ebulição aumente mais do que os outros. Então, a diferença que faz com que esses
aumente mais que o outro, é a sua força intermolecular. Então, com isso, podemos concluir que quanto mais forte a interação, ou seja, a força intermolecular, né, maior é o seu ponto de ebulição. Aqui. Agora, outra dúvida. E se a... Ok. Agora, outra dúvida. E se a força intermolecular for a mesma? Ou seja, se eu tenho essas moléculas aqui e todas essas moléculas tenham a mesma força intermolecular, ou seja, se todas elas forem, sei lá, de polo induzido. Para isso, vamos usar a massa molar. Vamos entrar na questão da massa molar. Aqui temos um metano, aqui temos um etano, aqui temos um propano e aqui temos um hexano. Então, vamos olhar para essas imagens, né? Vamos ver que a massa, o ponto de ebulição, esses são os pontos de ebulição e essa daqui é a massa molar. Ambos têm essas informações: ponto de ebulição, massa molar, ponto de ebulição, massa molar, ponto de, né? A massa do metano é 16 gramas por mol. A massa do etano, 30. A massa do propano, 46. A massa do hexano, 86. Mas por que isso está acontecendo? Olhem para essas imagens e me falem, o que você está vendo, o que vocês estão vendo de diferente, o que difere uma da outra? É o tamanho da cadeia, né? Conforme podemos ver, essa cadeia aqui é menor do que essa, e essa é menor do que essa, e essa é menor do que essa. Então, podemos ver que a cadeia vai crescendo. Conforme essa cadeia ela vai crescendo, a gente pode verificar que vai tendo uma mudança na massa molar. Então, conforme vai crescendo a cadeia, vai mudando a massa molar, ou seja, a massa molar vai crescendo de acordo com o tamanho da sua cadeia, né? Então, vocês podem ver que conforme a massa molar vai crescendo, vai havendo mudanças no seu ponto de ebulição, ou seja, o seu ponto de ebulição também vai crescendo. Olha para cá, essa massa 16, seu ponto de ebulição é menos 162. Nesse daqui, a sua massa já é maior do que a massa anterior e o seu ponto é maior do que o ponto anterior. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Então, com isso, podemos dizer que quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição, desde que ambas as moléculas tenham a mesma força intermolecular. Deu para compreender? Vamos falar novamente. Se eu tenho 4 moléculas e essas 4 moléculas tenham a mesma força intermolecular, o que vai diferenciá-las, né, o que vai diferenciar o ponto de ebulição delas vai ser a massa molar. Quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Então, vamos para não estar passando. Vamos para o terceiro fator. Então, vamos para o tamanho da cadeia principal. Olhem para essas 3 moléculas. Essas 3 moléculas, ambas têm 5 carbonos e 12 hidrogênios. Vamos contar? 1 carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos ver esse. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ou seja, ambas têm 5 carbonos e 12 hidrogênios. Então, isso quer dizer que essas 3 moléculas possuem carbono
e hidrogênio, apenas carbono e hidrogênio. Então, elas são apolares. Então, a sua força intermolecular é a mesma, a sua massa molar também é a mesma. Então, como que a gente vai explicar a diferença do ponto de ebulição dessas três moléculas? É aí que entra a cadeia principal. O ponto de ebulição, ele vai se dar pela diferença da cadeia principal. Se a cadeia principal tem ramificação, o seu ponto de ebulição vai ser diferente da outra cadeia que não tem ramificação. Entendeu? Aqui, se eu fosse juntar outra molécula de pentano, né, junto com essa daqui, eles teriam vários pontos de ligações que seria difícil de separar esses pontos. E para separar, eu teria que ter mais energia. E com isso, acaba aumentando o meu ponto de ebulição. Entendeu? É o fato de ter muitos pontos de ligações que faz com que o meu ponto de ebulição aumente. Aqui, né? Levando em consideração apenas a cadeia principal, que é o que está de vermelho aqui, sem levar em consideração a ramificação. Se eu juntasse outra cadeia a essa daqui, molécula nessa daqui, seria um pouco mais difícil de encaixar. Então, os pontos de ligações seriam menores. Isso faz com que o meu ponto de ebulição diminua. Olhando essa terceira molécula aqui, é bem mais difícil ainda de juntar outra molécula da mesma e ligar uma na outra. Então, tendo essa dificuldade maior, tendo menos ponto de ligação, isso faz com que o meu ponto de ebulição diminua mais ainda. Então, com isso, podemos dizer que o que influencia no ponto de ebulição é a cadeia principal, né? Então, a cadeia principal dessa daqui, que não tem ramificação, é ela todinha aqui. A cadeia principal dessa é esses pontinhos de vermelho e a cadeia principal dessa é esse pontinho aqui, de vermelho também. Então, com isso, né, eu espero que vocês tenham entendido. Terminamos aqui. Eu deixei alguns exercícios para vocês que eu tentei simplificar, né? Eu tentei procurar exercícios que fossem ajudar vocês a entender o conteúdo e não a ficar com mais dúvidas, né? Então, eu procurei exercícios justamente para ajudar vocês a assimilarem o conteúdo com o exercício e, com isso, acabar entendendo um pouco mais, né, sobre o conteúdo. O conteúdo, ele parece difícil, mas se você pensar bem, prestar bastante atenção, né, ficar assimilando os pontos, você vai entender bastante. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Respondam as questões, tá? Quem tiver dúvida e tiver pelo YouTube, pode ir colocando nos comentários que eu estarei respondendo, né, essas dúvidas. Estarei tirando essas dúvidas através dos comentários. Espero que a aula tenha ficado clara, tenha esclarecido as dúvidas de vocês, né, sobre o conteúdo. E é isso, até a próxima aula. Tchau!